Bem-vindos de volta, todos reforçados, todos devidamente acordados. Café sempre faz bem. Vamos prosseguir, então. Conforme anunciado, nós teríamos, então, agora um tempo para alguma pergunta, algum comentário. Nós não estamos votando o documento final da NET Mundial. Nós não podemos levar propostas para o documento que já está publicado, já está consensado como foi publicado, mas nós queremos esclarecer eventuais detalhes e anotar, porque, como é um processo dinâmico, as ideias são bem-vindas e poderão, inclusive, de alguma forma, subsidiar atividades do próprio CGI. Nós queremos acompanhar bem de perto todo esse processo, que agora não é apenas brasileiro, mas também brasileiro, e por isso queremos manter esse diálogo com vocês. Então, com exceção do Henrique, que precisou sair, e o Demi, que também já está com outro compromisso, nós vamos abrir para perguntas, e eu vou propor o seguinte procedimento. Nós vamos ouvir 2, 3 perguntas, vamos anotar, eu peço que os conselheiros aqui na mesa anotem, e vamos depois, então, responder. Provavelmente haja assuntos não conflitantes, concordantes, ou que são iguais, e fica mais fácil responder, talvez, de uma forma agrupada. O pessoal está entrando ainda, vamos nos assentar, e vamos, então, abrir o microfone. Eu peço que levante a mão, já tem um aí, 2, 3... Eu peço que vocês, com o microfone... Vamos fazer o seguinte, temos só um. Vamos fazer o seguinte, usar democraticamente a fila. Vem aqui para frente, já faço a fila. Vamos ouvir, então, as 3 ou 4 perguntas. Nós vamos anotar e aí vamos ver se 1 ou 2 ou 3 respondem. Acho que é mais fácil. A pessoa que está no microfone se identifica, dá o seu nome, a sua constituency, ou sua empresa, e nós vamos, então, anotar. Nós temos uma equipe trabalhando com apoio, todos os comentários são anotados e serão incluídos depois no nosso documento final. Então, vamos começar aqui com o primeiro da fila, o Ricardo Sanches, por favor. Você pode continuar a fazer a minha apresentação, eu economizo isso. Brincadeira. Meu nome é Ricardo Sanches, eu sou do setor privado, tenho um provedor de internet, um pequeno provedor no interior de São Paulo. Eu queria primeiro abrir um comentário que eu acho que é importante firmar. Deixa eu interromper, vamos tentar nos limitar, se for possível, dentro dos 2 minutos. Nós não temos relógio correndo, mas eu tenho o meu relógio. Ok. É que nós temos que firmar uma posição de que o que ocorreu aqui nesses 2 dias na NET Mundial é um ganho, não é uma perda. Eu acho que é um grande ganho. E a amplitude, porque esse ganho, e com a amplitude internacional que teve este evento aqui no Brasil, a importância que o Brasil começa a ter para o desenvolvimento de ações junto à internet mundial é muito grande. Então, diante desse cenário que ocorreu aqui, que tiveram 30 transmissões ao vivo desse evento acontecendo aqui, 800 pessoas, mais de 100 países, a minha pergunta ela seria mais direcionada até para o embaixador, mas poderia ser para toda a mesa. Embaixador, esse ganho que nós tivemos, essa projeção internacional, haveria, na sua compreensão, pela visão que tem no Ministério das Relações Exteriores, a possibilidade de o Brasil ter um passo junto ao trabalho do Itamaraty no exterior, ou seja, a gente ganhar alguma posição, a gente ter algum ganho fora do país, em cima do assunto, em cima do marco civil, em cima da governança da internet? Essa seria a minha pergunta. Está dentro dos 2 minutos, professor? Muito obrigado. Nós vamos colocar o relógio aí agora, mas está dentro. Por favor. Julião Braga, da Universidade Mackenzie. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar essa equipe aí abnegada que, durante esse tempo todo, aí, conseguiu desenvolver esse trabalho aí belíssimo que nós estamos concluindo aí. Uma questão que está me chamando a atenção é o seguinte, a respeito, nós já fizemos várias
conquistas. Quer dizer, a gente já deu alguns passos interessantíssimos, importantíssimos. E a questão das ameaças que nós temos pela frente. Alguém já pensou nisso? Quer dizer, essa é a pergunta que... Quer especificar alguma ameaça? Não, eu quero saber quais são. Olá, meu nome é Gustavo Sarti, eu sou da Unicamp. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer tanto pela oportunidade do NET Mundial quanto do quarto fórum. Está sendo muito interessante, está sendo extremamente rico, muito bacana. A minha questão vai um pouco no sentido do que vem depois e das, talvez, ameaças, porque um dos grandes ganhos que a gente teve foi um ganho em processo, em como é que a gente, em ter um evento num sistema multi-stakeholder e tudo mais. Como é que a gente consegue assegurar isso em outros momentos, talvez outros fóruns? Porque, assim, quando a gente, talvez nem tanto pensando no IGF ou qualquer outras coisas voltadas necessariamente para a internet, só que a gente vai ter, pouco antes da Copa, o encontro dos BRICS aqui no Brasil. E lá a gente tem pelo menos 2 governos que se posicionaram com o pé atrás frente ao que a gente deliberou aqui. E tem a China, que também tem um histórico de apoio à governança da internet mediada pela ITU. Como é que isso fica no sentido de aconselhamento da presidência e a gestão dessas questões assim em outros fóruns paralelos? Bom, obrigado. Obrigado. Laura, vamos tentar responder primeiro, porque eu acho que formou já 3 perguntas. Você está... Eu vou ter que sair, então você pode ser que não sei. Por favor, então faça seu comentário, a sua pergunta. Boa tarde, bom dia, né? Eu queria dizer que às vezes a gente tem uma tendência, né, de analisar as coisas entre bom e ruim, uma visão meio maniqueísta. E às vezes as coisas são mais complexas. Elas têm aspectos bons e têm aspectos ruins. E eu diria que o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele tem alguns aspectos pontuais que a gente pode fazer algumas críticas, mas ele é uma ótima lei aprovada, uma referência para todo mundo, e a sociedade civil está muito feliz com a aprovação do Marco Civil. E eu diria que o processo do NET Mundial também vai nesse sentido, né? A sociedade civil internacional, né, ficou um tanto insatisfeitas porque não teve todas as suas reivindicações contempladas no documento final, mas, com certeza, o processo do que aconteceu lá foi fantástico e deixa uma lição para todo mundo, né, de como fazer o modelo multi-stakeholder na prática. Então, isso... E o fato da gente tecer críticas ao documento final, tal, não quer dizer que a gente não esteja legitimando o que foi feito aqui e construindo o que foi aqui, né? É como nas eleições, né? A gente pode participar do processo de eleição, né? Mas não ficar feliz, por exemplo, que a Marina Silva seja eleita e tecer críticas que ela tenha sido eleita, né? Isso não quer dizer que a gente está desvalorizando o processo de eleição. E eu acho que isso ainda é uma coisa que está sendo construída, mas o saldo, com certeza, é positivo, e a gente, como sociedade civil, tem um longo trabalho na frente, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Obrigado. Eu vou pedir, então, que a gente comece com as respostas, ou os comentários. Eu vou dar preferência ao embaixador, porque ele foi mencionado nominalmente, e depois os outros que quiserem complementar também terão direito. Então, embaixador. Muito obrigado. Eu creio que as perguntas, as 3 primeiras perguntas, que, no fundo, se relacionam. Quer dizer, o que aconteceu de ganho, qual a possibilidade de obter um ganho, ao mesmo tempo, quais as ameaças, quais os perigos. Eu acho que isso está, de certa maneira, relacionado. Eu diria o seguinte, eu acho que a nossa celebração do resultado da NET Mundial, do ponto de vista de ter sido uma reafirmação do modelo do
do apreço pelo modelo multissetorial e reafirmando, inclusive, pontualmente algumas coisas, eu acho que a gente tem que temperar isso com uma avaliação muito sóbria das dificuldades que vai ser para implementar isso, para tornar isso uma realidade prática nas várias áreas onde as coisas estão acontecendo. Quer dizer, nunca esquecendo que a NET Mundial é algo que aconteceu fora desses espaços. Quer dizer, o impacto que nós vamos ter sobre isso vai depender, isso nós dissemos desde o início, de que cada setor, cada participante que esteve aqui, tome esses resultados como legítimos e decida levar isso à frente. Então, nesse sentido, acho que, tanto em relação assim, à possibilidade de ganhos como ameaça, eu vejo com muita preocupação essas oposições que nós notamos em plenário. Quer dizer, China, Rússia e Cuba manifestaram preocupações, algumas assim do ponto de vista processual, né, pela maneira como outras indicando que poderia haver pontos também substantivos, e me preocupa muito mais do que isso, porque esses países, no fundo, eles foram porta-voz de um grupo maior de países. Eu não sei se aqueles que estiveram na reunião perceberam que, quando eles falaram, muitos aplaudiram. E eu olhei para trás, eu vi os africanos aplaudindo, os poucos que estavam, mas aplaudiram o que eles falaram. África do Sul e outros. Os árabes, quase em peso, aplaudiram. Quer dizer, então, me preocupa porque, do ponto de vista do Itamaraty, nós vamos ter que fazer um trabalho assim, de recomposição com esses países, muito além de Rússia, China e... Eu diria, talvez, até que eles representam um pouco esse sentimento assim, meio difuso do G77, que é o maior grupo de países, né, que são mais de 100 países. Então, não é algo assim que a gente deva assim, minimizar. Eu acredito que isso teve ligado à questão do procedimento, né, de não ter sido seguido o ritual multilateral, mas também, em alguns momentos, eles nos sinalizaram que, se houvesse alguns cuidados no texto, por exemplo, se tivesse sido claro que tudo que está sendo proposto ali está no marco da Agenda de Tunis, quer dizer, a Agenda de Tunis é algo que foi pactado entre todos, e caso algumas coisas que estão ali, que parece que um pouco além, mas que se diga que o marco geral é aquilo, isso daria muito mais conforto, né, à posição desses países. E outros me referiram à natureza do documento, achando que esse título pode implicar alguma noção de que o texto vai servir de referência futura, de uma certa maneira compromete. Então, eu creio que, se a gente tivesse tido mais tempo, a gente poderia ter trabalhado isso. Eu creio que, se a gente tivesse tido tempo de, entre a aprovação do documento e o plenário, ter tido uma reunião, como chegou a ser pensado com os governos, para explicar e mostrar que alguns perigos que alguns estavam vendo não existiam no texto, e isso eu fiz questão de explicar várias vezes, que até para o governo brasileiro nós não aceitaríamos coisas ali que contradissessem pontos que para nós são importantes, né? Por exemplo, de maneira nenhuma a leitura que nós fazemos é que se abre mão, que os governos, como tal, abrem mão daquilo que diz respeito à sua soberania, da definição de políticas públicas nas áreas que são próprias ao governo. O que se faz ali é um apelo para que que envolva a participação plena dos setores, que se busque o consenso. Isso, sim, acho que são mensagens que nós transmitimos, reforçando o multissetorialismo, mas que não são incompatíveis com aquela visão que está exposta em Tunis. Infelizmente, isso não foi possível, houve resistências. A referência mais explícita em Tunis, entendemos que há pontos na agenda de Tunis que são preocupantes para outros setores, mas eu creio que, em algum momento, se a gente quer trabalhar com os governos e ter os governos envolvidos, alguma concessão tem que ser feita. Quer dizer, eu notei ao longo da negociação, e isso fala-se muito claramente, porque eu pertenço a um governo e tenho uma posição pessoal totalmente favorável ao multissetorialismo. Mas eu creio que houve assim, um enfoque errado e uma estratégia errada da parte de alguns participantes, de setores não governamentais, que queriam que o final da reunião refletisse as suas posições. Quer dizer, não é assim. Quer dizer, os governos, se vocês querem que os governos estejam juntos, têm que reconhecer que alguns avanços vão ser pequenos, talvez, no início. Para os governos, já é um passo gigantesco admitir certas coisas que estão no documento. Se a gente pensar que o governo americano esteve ali à frente, participou do Comitê de Alto Nível e aprovou um documento que condena a espionagem, quer dizer, não é pouca coisa. Por mais que não esteja assim de uma maneira tão desenvolvida, mas esse é o multissetorialismo.
Quer dizer, se é um documento que vai expressar muito profundamente, aí você não vai conseguir a adesão de países que, no fundo, estão sendo condenados ali, que estão aceitando e estão aplaudindo. Quer dizer, isso em outras áreas também. Então, essa, digamos, uma referência, mesmo que talvez fosse cercada de alguns cuidados. Por exemplo, talvez a gente pudesse ter colocado uma frase dizendo a participação dos governos foi no entendimento de que a agenda de Tunis é o marco, talvez para não comprometer os outros. Acho que menciona assim, algumas coisas que talvez, se tivesse tido tempo, talvez reduzisse muito assim, a oposição. Então, eu acho que tanto assim, em termos de agenda futura, quanto de ameaça, acho que a gente tem que ter esse aspecto de... Isso vai ser algo que o Itamaraty vai ter que fazer, porque semana que vem nós vamos ter uma reunião sobre o grupo de cooperação aprimorada. Depois temos reuniões da UISES. Quer dizer, então, é algo... E esses países nós trabalhamos muito próximo. Então, é algo que a gente vai ter que fazer já. E mostrando a eles que, independentemente de preocupação com o processo, o que está no documento é bom e é compatível com a visão que a gente tem. Acho que a gente vai ter que fazer esse trabalho de recomposição. Porque o que a nossa opinião é que esse exercício tem que levar em conta as diferentes culturas de cada setor. Por exemplo, da parte dos governos, eu falo porque eu conheço, quer dizer, a validação é muito... existe uma preocupação muito grande que não está mudando coisas que já foram acordadas, já foram acertadas no nível muito mais elevado, às vezes, do que as pessoas que estão aqui, e que depois eles têm que prestar conta. Então, se a gente dá alguma garantia de que algumas condições básicas, algumas regras estão mantidas, nós estamos avançando sobre aquilo, isso dá condições a gente conseguir resultados bons, e isso, de uma certa maneira, por vários fatores, acho que até pela falta de tempo, foi um pouco atropelado, né? Então, para muitos governos, não tenho dúvida que, voltando em Nova York, nós vamos sentar com eles, vão ter que explicar que não houve que essa intenção, mas que as circunstâncias levaram a isso, né? Então, é um ponto assim que eu queria mencionar, e acho que tem outros pontos, mas vou deixar o espaço para os... Havendo oportunidade, eu menciono outros pontos. Obrigado. O Demi quer responder ou comentar também, por favor, Demi. Eu vou ser breve também. Hoje eu estou gerando talvez algumas ideias erradas, talvez eu esteja sendo mal entendido em algumas circunstâncias aí. Então, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental que nós saibamos, né, que as nossas posições não estão refletidas pessoalmente no documento na íntegra, nem as minhas, nem as de nenhum setor, obviamente, mas que esse é um documento de consenso, já comentei sobre isso. E a angústia que eu tenho é que a gente, de alguma forma, não consolide isso como sendo um processo que deu o primeiro passo e que isso vai se aprimorar. Então, acho que é importante que todos nós, independente das críticas que tenhamos, né, nos juntemos, se estamos a favor do processo, para apoiar esse processo e seguir em frente. Eu vou fazer um segundo comentário também, na linha do que falou o embaixador Benedito, que eu acho que também envolve essa história de princípios, e é por isso que alguns países que têm outras ideias a respeito não assinam debaixo do processo. A gente sempre se refere a Tunis, a cúpula mundial. A cúpula mundial de Tunis, como o próprio nome diz, é uma reunião de países. Portanto, a cúpula mundial de Tunis mostra uma decisão, uma união, uma resolução de governos. E, portanto, todo mundo tem que ser aderente àquilo nesse ponto de vista. A sociedade da informação, que é o nome da cúpula, envolve coisas genéricas sobre informação. Envolve, evidentemente, a barreira a acesso à informação, divisão de gênero, divisão de cultura, etc. e tal. Nós, às vezes, fazemos uma associação disso integral com a internet, e eu acho que isso não é correto, né? A cúpula de Tunis não se reuniu para discutir internet, se reuniu para discutir saída da informação. A cúpula de Tunis não entrou no mérito do números IP e outras coisas. E, às vezes, interessa aos que querem levar isso para uma decisão só governamental imaginar que isso envolveu a internet como um todo, e, portanto, a internet segue esse caminho. E o que foi visto nessa reunião multissetorial é que a internet tem aspectos que, evidentemente, podem ser levados a fóruns multilaterais, mas o fórum central da internet é um fórum multissetorial.
não é o fórum multilateral. Ninguém vai contra decisões acordadas por governos, não é isso que nós estamos dizendo, mas estamos dizendo que algumas decisões não podem ser burocratizadas ou levadas a nível em que nós tenhamos que esperar uma decisão das Nações Unidas sobre uma RFC ou sobre um novo padrão. Então, eu acho que essa jogada cinzenta acontece de novo devido a agendas diferentes de países diferentes e a intenção de abarcar a internet inteira no ISIS é uma decisão que interessa, na visão da ISIS 2003, evidentemente, a quem organiza isso, e foi governos dentro de Genebra com a hospedagem da ITU no processo, e a gente acha que tem coisas que tem que estar fora disso aí e continuar multissetorial. Então, de novo, é só um alerta, porque às vezes gente que... Eu totalmente de acordo com o embaixador Benedito que nós temos que respeitar, e os países têm que respeitar o que foi acordado em Tunis. Mas a sociedade de informação é uma coisa e a internet é outra coisa. Se nós fazemos uma equação colocando as duas iguais, nós também temos que seguir para esse lado e aí multilateralismo é a palavra. E eu acho que não é isso que era a intenção desse fórum e esse ficou muito claro, inclusive, no discurso da presidente, que separou coisas que são multilaterais e coisas que são multissetoriais. É isso, obrigado. Para mostrar que o sistema multi-stakeholder não obriga todo mundo a pensar exatamente igual, até a mesa pode se contestar. O embaixador pediu um minutinho para responder uma afirmação do Demi. Não está ligado agora. Sim, perdão. Não, Demi, eu acho que, primeiro, todo o meu respeito a você e a todos que pensam assim, mas eu creio que esse talvez tenha sido um ponto que mostra a tensão que existe nesse exercício, o tipo de, digamos, composição que precisa ser feita. Porque a agenda de Tunis, no fundo, para mim, o grande legado é justamente o reconhecimento do princípio do multissetorialismo, que está muito claramente expresso ali. E uma boa parte, se não a maior parte, se refere à internet. E também a agenda de Tunis foi que é a certidão de nascimento do IGF, que é o fórum preferido pelos setores não governamentais. Quer dizer, então não se pode olhar assim, a gente seletivamente, isso eu quero, porque do ponto de vista, e aí eu repito, olhando a perspectiva dos governos, se a gente não... Todo o resultado que a gente tem aqui não vai ter nenhuma repercussão prática, a declaração aqui não muda a realidade, só vai mudar na medida em que as pessoas, os participantes, resolverem levar isso à frente. Para os governos levarem isso à frente, não tendo a garantia de que alguns consensos que estão ali, que são muito favoráveis à visão multissetorial. A gente não reflete uma visão governamental, reflete uma visão multissetorial, e que nós estamos construindo sobre aquilo, eu acho que fica difícil haver um engajamento muito grande dos governos. A nossa preocupação não é mostrar o resultado da reunião como um acordo entre like-minded, que exclua, que seja excludente, pelo contrário. Então, nesse sentido, acho que realmente assim, teria sido importante ter alguma forma, talvez com todo cuidado, de fazer referência, porque para os governos seria importante como um dos stakeholders. E aproveito só para mencionar um ponto que é o seguinte, acho que a participação do comitê de alto nível, só talvez mencionando um ponto que foi falado anteriormente, não foi uma distorção. Desde o início se pensou, tanto o comitê executivo quanto o comitê de alto nível, como filtros multissetoriais, que não eram só governo, tinha gente de todos os setores, inclusive da ONU, que seriam filtros para tentar conduzir para um resultado. Quer dizer, então, se o comitê teve uma influência, a ideia era essa, a ideia era que certas questões não surgissem em plenário e fossem filtradas antes. Então, eu não vejo como uma distorção, eu vejo como um mecanismo que nós criamos e que funcionou. Talvez a maneira como foi feita, assim, de uma maneira excessivamente transparente, mostrando para todos que ali, naquele último momento, houve essa... Talvez não tivesse sido a melhor decisão olhando hoje, né? Mas isso que aconteceu era o que estava previsto acontecer. Porque nós queríamos evitar que, no plenário, os Estados Unidos, outros levantassem e dissessem nós somos contra. E não só países, mas, de novo, setores também que estavam ali. Muito obrigado. O Flávio pediu a palavra. Flávio. Em relação à observação do Gustavo, né, de como assegurar os ganhos do processo, eu já tinha dito antes, eu acho que o valor do documento e do processo vai ser dado pela própria sociedade na medida em que, né, o processo, o exemplo que nós demos aqui de processo, passe a ser cobrado pelos diferentes atores que estavam aqui presentes nos outros fóruns e entidades onde se discute governança da internet, e que o conteúdo do documento também passe a balizar a posição de
dos setores nas futuras discussões nos diferentes fóruns que existem. Então, se uma quantidade expressiva daqueles que estavam aqui realmente assumir o conteúdo do documento e as lições do processo como coisas que vale a pena levar adiante e defender nos outros fóruns que existem, bom, então nós vamos ter ganho, né, com as conclusões do nosso evento NET Mundial. Mas é difícil de saber, realmente, nós vamos ter que esperar para ver, né, se realmente as pessoas vão incorporar, né, os resultados do NET Mundial. Em que medida esses princípios e disposições vão ser implantados de fato? Tem que lembrar, acho que isso já foi dito por outros, muitos aspectos de governança são implementados em nível nacional. Essas questões de... Né, claro, pode-se pensar, talvez tratados internacionais, mas, em princípio, né, muitas coisas se definem na legislação nacional e são implantados por medidas legais ou infralegais, enfim, pelos governos. Né? E aí, em que medida os governos nacionais vão assumir os princípios estabelecidos pelo documento a Declaração de São Paulo, temos que começar a nos acostumar a chamar assim, a Declaração Multissetorial de São Paulo. Bom, isso acho que também vai depender da sociedade dentro de cada país. Aqui no Brasil, a gente já fez a nossa lição de casa antes do NET Mundial, né, e conseguimos aprovar um marco civil. Eu acho que o marco civil vai servir de exemplo e, certamente, a Declaração de São Paulo vai servir de exemplo para que, em outros países, as respectivas sociedades, comunidades, setores privados, academia, etc., tentem, nos demais países, conseguir ganhos similares ao que o Brasil, aqui, em grande parte, já conseguiu. O outro nível é coisas que têm que ser resolvidas em nível internacional. O embaixador aqui já mencionou, e, bom, já tivemos aqui uma certa diferença de interpretação em relação à amplitude efetiva da abrangência da agenda de Tunis, mas, enfim, existem processos em andamento. O ISIS mais 10, né? Existe o Working Group de Cooperação Aprimorada, onde nós temos participação. Esses processos estão andando. Eu acho que, na medida em que as conclusões aqui de São Paulo forem levadas para esses fóruns que já existem, talvez a gente tenha a chance de que uma boa parte, né, uma expectativa mais otimista, das conclusões que a gente obteve aqui no documento possam ser incorporadas nesses fóruns que são intergovernamentais, embora com uma certa participação dos outros setores da sociedade civil, e possam vir a ser incorporados, sei lá, numa revisão da própria agenda de Tunis, quem sabe, numa futura cúpula, né, e passe a fazer parte de tratados intergovernamentais, criando obrigações dos governos. Mas isso, acho que, né, é ser bastante otimista assim, e ter que lembrar que essas coisas só vão acontecer num prazo bem mais demorado. Embora a gente tenha conseguido coisas de curto prazo, como, por exemplo, a Declaração do Brasil e da Alemanha sobre privacidade de dados, né, que foi rapidamente aprovada pela ONU, né, um prazo meio recorde, né, e por unanimidade lá na Assembleia Geral. É esses meus comentários. Vamos passar, então, para a segunda rodada de perguntas. Veridiana, por favor. Não? Agora sim. Obrigada. Olá, eu sou Veridiana Alimonte, sou do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e uma das representantes da sociedade do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet. Bom, as questões que eu ia colocar aqui foram principalmente abordadas pelo Demi e pelo Carlos Afonso, que não estão na mesa agora, mas eu conversei com eles lá fora, mas achei importante registrar aqui também, né? Antes de entrar especificamente nela, só queria fazer uma observação em relação ao que o embaixador Benedito comentou aí no final da fala dele. Eu não vejo como um problema a transparência que se deu a todo o processo de construção desse documento. Ele é, na verdade, uma das coisas mais preciosas desse processo todo, né? Então, se há aí uma discussão em relação a se deveria ter tido esses ajustes do High Level Committee no final, e aí também tem uma posição de que talvez fosse melhor ficar mesmo com o documento dos outros comitês de redação, já que tiveram muito mais tempo para se debruçar em relação àquelas questões e tem uma maior paridade, isso fica, na minha opinião, mais como uma contribuição à continuidade do processo, né, do que como um questionamento em relação à legitimidade dele.
Eu, então, me inscrevi aqui para falar dos comentários que foram feitos, e acho que é uma boa questão relacionar o Marco Civil com o NET Mundial, né, em termos de documentos e processos. É importante ressaltar que as entidades que criticaram o artigo 15 do Marco Civil, que não é um artigo que estava desde o início, ele foi um artigo que foi colocado depois, no final de 2013, que é o registro de acesso a aplicações e não registro de conexão, foi criticada desde o início por essas entidades que defenderam e atuaram no Senado para que esse texto fosse aprovado sem nenhuma emenda, entre elas o IDEC, né? Mas que consideraram importante fazer a menção ao veto como parte de um processo que continua depois da aprovação do Marco Civil. O Marco Civil não é uma lei, mas é um documento que vai ser regulamentado, né, e que precisa ser efetivado. Então, como parte do processo, na nossa opinião, foi importante essa disputa. A mesma questão, já para concluir, com relação ao NET Mundial. Não questionamos a legitimidade do processo, não questionamos a legitimidade do documento, mas, da mesma forma como o Marco Civil, é um documento que se insere num processo mais amplo, que continua a ter que ser discutido. E, na nossa opinião, os posicionamentos públicos de uma parte da sociedade civil que se sentiu insatisfeita, né, com alguns pontos que já foram discutidos aqui, são importantes para contribuir na disputa e na construção do que vem depois do NET Mundial. Eu entendo isso como uma contribuição, um comentário, não uma pergunta específica. Obrigado, está registrado. Flávia? Bom dia a todos. Sou Flávia Lefebvre da Proteste e agora membro do Comitê Gestor da Internet. Eu queria, antes de fazer minhas perguntas, deixar claro que, para a Proteste, aspectos que ficaram consignados nesse documento são muito caros e muito importantes. O primeiro deles, o reconhecimento expresso da internet como um bem universal global. Isso faz toda a diferença. A relação que o documento faz da internet com os direitos humanos, a relação que o documento faz da internet com o desenvolvimento como ferramenta para desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, uma referência expressa ao incentivo a políticas de investimento em infraestrutura, que são fundamentais hoje no mundo inteiro para que o acesso se amplie. A menção expressa, ainda que todo mundo diga que de forma tênue, mas eu não vejo como tênue o desincentivo à vigilância arbitrária. Essas palavras estão expressas no documento, e eu acho que a gente tem que explorar isso e pensar que esse é um primeiro passo e que, a partir daí, a gente só vai para frente. Um outro aspecto fundamental é a previsão de uma governança multissetorial com especificação expressa do usuário final podendo participar desse processo. Isso é um ganho para nós, da sociedade civil de defesa do consumidor, e as minhas perguntas vão no seguinte sentido. Primeiro, uma crítica de dizer que acho descabido que, na parte de princípios, tratando do direito da informação, se faça referência a um direito de viés muito privado e muito individual, que é o direito autoral. Tudo bem que caiba essa referência, a gente tem que proteger o direito autoral, sim, mas talvez vincular isso à questão da informação, numa parte de princípios, no meu entender, é alguma coisa criticável e que a gente deve refletir sobre isso. E as minhas duas perguntas são: eu gostaria de perguntar aos senhores, porque para mim não ficou claro a parte do texto que fala sobre os intermediários, a proteção aos intermediários. E gostaria também de perguntar, porque, ainda que a palavra neutralidade não esteja expressa na parte dos princípios, mas, para mim, que não sou técnica nem nada disso, existem muitas referências a como a rede deve ser gerenciada e como deve se dar a arquitetura das redes, que garantem, sim, que botam um pé muito claro na defesa da neutralidade da rede. E se os senhores poderiam, por favor, identificar no texto quais são esses textos na parte do princípio. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma pergunta ou comentário, por favor. Meu nome é Rose Segurado, eu sou da PUC de São Paulo. Na verdade, eu tenho uma pergunta que é a respeito
vários falaram sobre a efetividade do Marco Civil, e concordo plenamente que essa efetividade se dá à medida que ela é abraçada pela sociedade civil, né? Eu gostaria de saber se o comitê gestor pensa alguma estratégia de divulgação ampla desse resultado. Por quê? Porque tem aspectos da lei que são muito técnicos, né? Não só do ponto de vista do que são as questões técnicas próprias da internet, mas questões técnicas próprias da linguagem, né, legislativa, e que muitas vezes, né, eu vejo, né, conversando muito na universidade, as pessoas perguntam: mas que história é essa, neutralidade e tal? Termos técnicos que, às vezes, são difíceis para que a gente divulgue e faça com que as pessoas compreendam a importância e a magnitude do que o Brasil aprovou. Então, talvez, e principalmente agora, que eu acho que, assim, na verdade, a luta pelo Marco Civil começa agora, né, de alguma forma, que é pela sua efetividade. E, além dos pontos de regulamentação, que serão fundamentais e que podem levar, obviamente, a, enfim, outros desdobramentos, mas até para que as pessoas possam compreender a importância do que foi colocado ali. Então, eu digo sempre, quer dizer, uma necessidade, entre aspas, de traduzir, né, e de ampliar. Claro, aqui tem muitas pessoas da sociedade civil envolvidas e que já fazem isso, mas talvez isso, vindo do comitê gestor, também pudesse reforçar e ampliar ainda mais. É isso. Obrigada. Obrigado. Pop. Bom dia a todos, todas. Queria primeiro começar agradecendo, né, o convite. Qual o seu nome? Ricardo, desculpa. Ricardo Pop, Secretaria-Geral da Presidência da República, coordenador do projeto Participa BR. Então, agradecer o convite para a gente estar aqui, participando do fórum, estamos com a equipe do Participa BR, e eu queria aproveitar um momento para poder fazer, secretário Glaser, uma entrega do resultado da nossa consulta pública, louvar a parceria do CGI na ação da Arena Net Mundial, que nós fizemos em concomitante ao Net Mundial. Sem a parceria de vocês, não teríamos conseguido os objetivos. E também em relação à consulta pública. Eu trago aqui o resultado. Foi uma consulta que envolveu mais de 200 mil pessoas, 280 mil participações, quase 300 propostas que a gente sistematizou aqui. E também aqui no final desse documento, em anexo, a gente consolidou as contribuições do Hub Brasil para o Net Mundial como um anexo desse processo de participação social. E aí, para nós é bastante importante, porque a nossa consulta tinham perguntas abertas, né? A principal pergunta que teve mais participação é: que internet você quer? Então, não era uma pergunta específica do debate mais aprofundado de governança da internet, mas os resultados que a gente conseguiu obter apontam para eixos bastante relevantes para a governança da internet. Para vocês terem uma ideia, a principal contribuição, a mais bem colocada, tem a ver com acesso à rede, acesso à informação na rede. E outra surpresa nossa foi ter aparecido neutralidade da rede na consulta como uma das propostas mais bem colocadas, porque pensar que a gente fosse uma consulta só para quem tem mais a militância da governança, é natural que neutralidade aparecia, mas uma consulta que envolveu mais de 200 mil pessoas, aparecer neutralidade da rede é um fator bastante relevante e foi uma surpresa muito agradável, muito legal para todos nós. Então, termino agradecendo de novo e vou fazer a entrega. Obrigado. Não dá para eu pegar agora. Isso. Alguma coisa que ela perguntou se direitos autorais deviam entrar como a gente acha. Aí quem acha é a Disney. Pois é. Nós tivemos que colocar alguma coisa. Pois é, mas e a outra tem? Aproveitando a pergunta que foi dirigida ao comitê gestor, colega da PUC, obviamente que nós não tivemos tempo de nos reunir ainda. O evento terminou agora, mas claramente estará na nossa pauta uma avaliação das implicações de tudo o que aconteceu, até para o próprio CGI.
Nós estamos num momento de transição, dia 30 de maio termina o mandato de alguns conselheiros, alguns foram reeleitos, outros não, e vem então uma fase nova. A gente costuma fazer sempre uma transição suave, informando os colegas novos que estão chegando, os conselheiros novos, um pouco do passado, para dar uma continuidade, e claramente haverá essa preocupação. E já conversamos também com o embaixador, e isso terá implicações, obviamente, também do lado do próprio governo, uma vez que 9 assentos do comitê gestor pertencem ao próprio governo. E estamos planejando, quanto antes, reuniões conjuntas para realmente preparar uma agenda. Não se resolverá numa reunião, isso são provavelmente um roadmap agora para o comitê gestor para os próximos 1, 2, 3 anos. Então, esse seu comentário está correto. Eu tenho informação que já estamos trabalhando em vários documentos sobre o Marco Civil, fizemos isso antes, para poder colocar as posições claras do comitê gestor, e continuaremos trabalhando com esse material, e haverá claramente um material, deixa eu colocar entre aspas, numa linguagem talvez menos técnica e mais acessível, principalmente para os alunos, para as faculdades, para ser usado como material para estudos e também, quem sabe, para teses, mestrado e doutorado. Eu menciono o nosso CETIC, que é um centro de pesquisa, nós usamos anualmente várias pesquisas, algumas são anuais, outras são bianuais, sobre o impacto da internet nos vários setores, na educação, na saúde, em outros, no comércio eletrônico. Então, existe muito material acessível, dados abertos, disponíveis realmente para consulta e para pesquisa. Mas foi boa a sua lembrança, que me abriu um espaço para fazer um pequeno marketing do CGI. Mas estamos na mesma linha. As outras perguntas, Flávio, você quer comentar? Embaixador, você quer comentar? Deixa o CA começar aqui. Tá bom. Bom, eu posso responder. Desculpa que eu tive que sair correndo porque eu esqueci do check-out. Esqueci de fazer o check-out. Irresponsável. Então, olha só, 2 pontos, né? A questão da responsabilização dos intermediários. Nós, aqui, Flávio, eu, Glaser, Demi, aqui existe uma unanimidade de opinião que é óbvio que nós estamos afinados com o que diz o Marco Civil. Aqui não tem discussão. O texto que foi colocado no documento, ele foi eu diria que uma maneira de expressar que pudesse ser aceito por todas as partes. Então, é o que diz aqui, né? A responsabilização as limitações de responsabilização dos intermediários deveriam ser implementadas em um modo que respeite e promova o crescimento econômico, a inovação, a criatividade e o fluxo livre de informação. Neste sentido, a cooperação entre todos os grupos de interesse deveria ser encorajada para tratar e impedir atividade ilegal em um processo consistente e razoável. Esse foi o texto conciliatório que se conseguiu colocar aí, tendo como extremo à direita a Disney Corporation e a posição que nós defendemos no Marco Civil no outro extremo, né? Sobre a neutralidade da rede, eu vou ler o parágrafo e vou dizer assim, e vou ler com um pedacinho que não está no parágrafo, tá? Neutralidade da rede, 2 pontos. A internet deveria continuar a ser uma rede de redes globalmente coerente, interconectada, estável, não fragmentada, escalável e acessível, baseada num único conjunto de identificadores comuns e que permite a informação e os pacotes de dados fluírem livremente de ponta a ponto, seja qual for o seu conteúdo. Então, só não está net neutrality, 2 pontos. O resto está. Então, por que não está net neutrality? Foi a maneira que a gente achou de conciliar quem era contra a net neutrality, mas acabou engolindo esse parágrafo. Ok? Então, é isso que eu queria.
São os provedores. São os provedores. O Parágio, depois, está outro conselheiro do CGI que pode esclarecer. Essa redação aqui, que o CA acabou de ler sobre neutralidade de rede, também foi uma forma de fazer as coisas, e o outro parágrafo que ele leu antes, e o Parágio vai poder comentar um pouco mais, de proteção dos intermediários, notem que o título ficou proteção dos intermediários, ou seja, né? O espírito original era esse, mas o texto que ficou dentro teve que ser trocado. O texto antes era muito mais consistente com o que a gente colocou no Marco Civil, de que não havia imputabilidade de rede, que é um dos princípios do decálogo do CGI. Isso era o texto original que tinha sido colocado. A gente tinha conseguido convencer o Comitê Executivo a colocar um texto que colocava o princípio do CGI aqui e do Marco Civil. Mas, né, houve a pressão de outros lados, de governos e de certos setores privados, né, e aí acabou ficando uma coisa que diz que, né, a cooperação entre os diferentes atores deveria ser encorajada para endereçar e impedir a atividade ilegal, ou seja, isso pode sugerir que alguns dos atores, por exemplo, os provedores, têm alguma responsabilidade nessa coisa, não é exatamente o espírito do dispositivo no Marco Civil, né? Consistente com um processo justo, ou seja, aqui tem uma abertura para que diga, bom, pelo menos tem que ser de acordo com um processo legal adequado, pelo menos estabelecido em alguma regra. Então, assim, foi uma certa concessão. Claro que ficou uma redação mais frouxa, que pode ser interpretada de que os provedores podem ter, sim, responsabilidade no negócio, né? Enquanto que a outra redação anterior era muito mais clara de que eles não tinham responsabilidade pelos conteúdos eventualmente ilegais que estavam, né, sendo, enfim, armazenados ou transitados pela rede. Mas talvez eu acho que a gente pode dar a oportunidade do Parágio esclarecer isso, né? Deixa o CA completar. Só um segundo. Alô? Só um segundinho, Parágio rápido. A declaração do grupo diverso de organizações da sociedade civil, e aqui eu estou reconhecendo um erro meu, eu disse da sociedade civil, mas é de um grupo diverso da sociedade civil, Veridiana tem razão, diz assim: a falta de reconhecimento da neutralidade da rede na net mundial é profundamente desapontadora. E o parágrafo está aqui, é só ler, entendeu? Bom dia a todos. Sou Eduardo Parágio, membro do Comitê Gestor, também faço parte da Abranet. Eu queria primeiro parabenizar os conselheiros que estão na mesa e o professor Glaser e relatar uma questão que eu acho que é bastante importante. Houve um envolvimento enorme de todos os participantes nesse processo. E como o Flávio, o CA e o próprio embaixador colocou bem, buscar um consenso entre todo esse diverso grupo que estava reunido não foi fácil. O aspecto da neutralidade da rede, eu estava participando, eu não era do comitê executivo, mas estava próximo enquanto estava ocorrendo o debate, e, num determinado momento, por exemplo, foi colocada a palavra não discriminatória. Isso começou a gerar um certo frisson no pessoal que não queria também que tinha a questão da palavra de neutralidade de rede. E aí foi um longo debate entre o DEME, eu e tudo mais, tentando chegar num texto, que é o que o CA acabou de ler, buscando deixar pontos específicos mais claros para que a gente pudesse se agarrar nesse aspecto e dizer que estava sendo preservado, pelo menos o princípio, né? Não estava expressamente, mas tinha aquele princípio. A questão também da responsabilidade de intermediários, francamente falando, até pegando o próprio Marco Civil, ficou horrível o texto que está aí. Mas, no final das contas, também é o que a gente conseguiu lá dessa discussão toda. Então, assim, eu acho que do Net Mundial e até do próprio Fórum da Internet aqui que nós estamos fazendo ontem e hoje, a gente tem que aprender lições importantes com relação a multi-stakeholder, mas a gente também tem que se comportar como multi-stakeholder. A gente tem que entender que não dá, infelizmente, para ir ao extremo de tudo o que a gente quer. Então, não é 100% para um lado, nem 100% para o outro lado. Obviamente que todos nós estamos buscando os nossos interesses, defender os nossos princípios e tudo mais. Mas, dentro do possível que a gente conseguiu, eu acho que o texto que o Net Mundial acabou apresentando é um texto, não é o ideal, mas acho que está muito próximo da realidade
de todos os conceitos que a gente vem tratando na discussão da neutralidade. E aí, no caso específico do Brasil, eu acho que sim, nós marcamos um gol de placa, porque o próprio ministro Paulo Bernardo deixou claro que a posição brasileira era favorável à neutralidade de rede, até colocada pela própria presidente Dilma. Então, eu acho que assim, o que nós poderíamos fazer, acho que foi feito pelo ministro, é deixar claro, olha, o Brasil adotou a neutralidade como um princípio, e a gente espera que os outros países sigam dessa forma. Eu acho que a gente tem que evoluir na discussão, colocar mais gente junto trabalhando. Não foi fácil, tinham 6 pessoas, o comitê executivo foi dividido em 2 grupos, um cuidando de roadmap, que estava o Flávio do CA, e o outro estava o Demi, o pessoal do Minicom e tudo mais, de brasileiros. Fora, tinha mais 40 pessoas ali circulando e tentando, e puxando daqui, puxando de lá. Então, assim, é um processo colaborativo, muito difícil. Eu acho que a gente alcançou um bom resultado com o NET Mundial, como a gente também está alcançando um ótimo resultado com o Fórum da Internet, cada vez mais elevando o nível da qualidade do debate, melhorando essas questões, afinando o discurso, e acho que é isso que o Comitê Gestor está tentando fazer, e vem aqui com seus conselheiros buscar esse trabalho. Tá bom? Obrigado. Obrigado. O embaixador quer responder ainda? O embaixador primeiro. Não, por favor, embaixador. O que eu queria comentar em relação a isso, exatamente nessa linha, é que nós, como Brasil, quer dizer, havia membros do CGI de diversos setores, inclusive do governo, nosso ponto de partida foram as nossas posições expressas no decálogo, expressas na discussão do Marco Civil. Quer dizer, se isso não se encontra retratado no documento, é de novo, porque foi o resultado de uma composição entre governos e entre setores. Em relação a essa questão de neutralidade de rede, houve claros pedidos de que não entrasse no texto, porque é um tema que, se bem o Brasil tem já uma posição expressa no Marco Civil, outros países estão discutindo isso. A própria União Europeia não é segredo para ninguém que não há uma unanimidade. Quer dizer, então, um documento que se destine assim ao mundo todo, a todos os setores, global, não poderia ter uma redação tão forte. Aqui, como explicou o CA, é o que foi possível, transmitindo uma mensagem muito forte, né, muito clara, mas talvez não com aquela contundência que muitos desejariam. Mas, de novo, é um resultado de uma composição. E voltando ao ponto que a doutora Flávia Lefebvre levantou, eu creio que é importante que o legado dessa reunião a gente possa valorizar pelo que tem de positivo, né, por certos consensos que foram firmados ali, que forma-se uma base comum sobre a qual nós possamos trabalhar. E, nesse sentido, eu diria o seguinte, o mesmo esforço que nós vamos fazer junto aos governos estrangeiros para atraí-los, eu tenho certeza que a sociedade civil vai ter que fazer, o setor privado, para que todos estejam convencidos e confortáveis em trabalhar sobre essa base, porque o resultado prático do que a gente declarou não se esgota ali na declaração. A declaração se esgota a si mesma se não houver uma continuidade. Essa continuidade vai depender de que nós, coletivamente, desejamos levar isso para frente, né? O mesmo se refere também, como foi mencionado pela Veridiana, ao Marco Civil. Quer dizer, o Marco Civil não se esgotou aqui, não se esgotou com a aprovação, é uma questão que continua, vai ter regulamentação. O Brasil, com certeza, já era observado, ainda mais depois dessa reunião, vai ser muito observado e vai constituir cada vez mais uma referência para o tratamento desses assuntos. Eu acho que isso é um legado muito importante dessa reunião, que todos nós devemos zelar e justamente trabalhar, eu diria, em conjunto, a partir de certos consensos que nós temos, para fazer valer isso. As discussões na AICA, discussões, por exemplo, perdão se me estender um pouco sobre isso, mas na AICA acho que nós vamos precisar trabalhar muito juntos a parte técnica com a parte de estratégia. Eu dou um exemplo, essa questão da separação das atribuições, separar a formulação da implementação. O Itamaraty defende isso e pretende defender de uma maneira mais forte, mas para que a gente tenha uma posição consistente, precisa ter o embasamento, o entendimento técnico disso. O que você está falando? Porque, imediatamente, quando a gente diz, a direção da AICA nos diz, não, mas o que nós fazemos aqui não é decidido na AICA, é decidido em outras instituições, nós aqui só implementamos. Então a gente tem que ter uma visão muito precisa do que nós estamos falando, que tipo de intervenção a gente quer ter, para que, no final, tenha um resultado. Não basta ter colocado ali um parágrafo dizendo que tem que ser assim, se nós não dermos uma continuidade a isso,
tecnicamente, politicamente, trabalhando para que haja uma concertação que nos é. Isso em relação à IGF, em relação a todas as áreas que estão tratadas ali. Esse é um pouco que eu penso sobre isso. Flávio? Um item que a Flávia mencionou que nós não respondemos ainda, que é a questão dos direitos autorais, né, serem incluídos como direitos humanos. Isso, para quem não tem o texto na cabeça, né, tem lá no setor, na seção inicial do documento do NET Mundial, onde fala de direitos humanos, está lá, liberdade de informação e de acesso à informação. Todos deveriam ter o direito de acessar, compartilhar, criar e distribuir informações na internet, e aí, vírgula, né, a concessão feita, consistente com os direitos de autores e criadores conforme estabelecido em lei. Ou seja, isso é uma concessão, obviamente, tanto para os setores relacionados com propriedade intelectual, como também a governos que dizem, bom, nós temos nossas legislações nacionais em relação à propriedade intelectual, isso tem que ser respeitado. E aí, o maior argumento para incluir isso neste setor, neste trecho do documento de direitos humanos, é o fato de que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu estou lendo ela aqui, artigo 27, item 2, aprovado lá em 1948 na ONU, isso já estava desde lá de 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, isso está está nos direitos humanos na Declaração da ONU desde 1948. Portanto, que nós não deveríamos achar tão estranho que isso tenha sido incluído no documento do NET Mundial, justamente na seção de direitos humanos. É consistente com a Carta da ONU. Eu acabo de receber uma solicitação via Twitter. Eu falei que o CGI vai elaborar documentos e ele pergunta aonde... E nós precisamos nos reunir, obviamente, decidir um planejamento. Eu falei que é uma nova caminhada, mas todo o material que o CGI publica está no seu próprio site, cgi.br, e, obviamente, muitos documentos são copiados e distribuídos. Então, eu não tenho uma resposta concreta ainda quando, mas o material estará disponível no nosso site ou através da nossa participação em eventos, distribuindo isso em CD, DVD, material impresso. Então, eu não tenho a resposta concreta, mas será devidamente anunciado quando o material estiver disponível. A pergunta veio via Twitter, então eu estou informando. Temos mais uma pessoa na fila. Peter? Peter Knight, da Fundação Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. Quero dar duas frases que vêm da ciência política. Sou economista, mas comecei a carreira acadêmica na área de ciência política. Uma é: where you stand depends on where you sit. Então, os diferentes estamentos, vamos dizer, os stakeholders que participaram, é lógico que eles vão representar os interesses dele. Mas a segunda frase é o seguinte: a política é a arte do possível. É isso que foi feito, era possível, é um tremendo logro na luta internacional e nacional. Agora, eu acho que com o professor da Universidade de São Paulo, que falou, é muito importante agora capitalizar esses logros através de uma campanha agressiva, não passiva, disseminação, comunicação estratégica, é o que os marketing usam e os políticos usam. E contratam empresas para ajudar. Eu sei que temos excelentes jornalistas especializadas que estão presentes, estiveram, ainda estão presentes, que fazem um bom trabalho. Mas não só a imprensa, é a televisão nesse país, é 99% dos domicílios. Ainda é um meio de comunicação extremamente importante para criar consenso, aumentar o entendimento do que é importante. E isso é estrategicamente importante para o desenvolvimento do Brasil e outros países. Então, espero que tenha uma
campanha organizada para disseminar o que foi feito e por que é importante, e a luta continua. Obrigado. Nós estamos em cima do horário. Alguma intervenção? Mais uma pergunta, rápido, que agora começa a ter ruído de estômago, a gente não sabe mais. Vamos lá. Nome? José Carlos Gabaldo, eu sou empresário de auditoria. Bacana, parabéns pelo fórum. Eu quero dizer uma explanação. A internet é uma das coisas mais maravilhosas que nós desenvolvemos, né? Só que ela é operada pelo humano, pelo ser humano. Vai sempre ser operada pelo ser humano. E eu quero falar, o que a sociedade nossa tem que criar é formas de regular os dilemas morais que a internet traz, no mundo corporativo, na família, nas pessoas, né? E eu acredito que esses dilemas morais devem se acentuar com o desenvolvimento maior da internet, né? Então, nós temos que criar formas de ter leis, princípios que regulam esse acesso à internet. Quiser comentar? Obrigado. Apenas estamos registrando sua contribuição. Eduardo Paracho, de novo, só para reforçar acho que o que o professor Glaser colocou e o que todos aqui comentaram, evidentemente que é um trabalho que, sim, nós vamos ter que levar para dentro do comitê gestor e o próprio comitê gestor começar a gerar alguns documentos relacionados não só à questão do NET mundial, acho que é importante, como do próprio fórum aqui das discussões que são colocadas, a gente sempre publica todos os relatos e tudo mais, e também com relação ao Marco Civil. Acho que é um trabalho, sim, que nós temos que colocar lá em pauta, porque, de certa forma, essa criança saiu de nós. E a gente tem que, para deixar registrado, encontrei na abertura aqui do evento o deputado Alessandro Molon, que foi o relator, e muito também do entendimento do legislador no momento em que fez a lei, vai ser de extrema importância na hora da sua regulamentação. Então, acho que a gente, com certeza, vai ter que trabalhar de mãos dadas com o relator, com o governo, no momento em que fosse regular alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa trazer o espírito do legislador e o espírito dos princípios do CGI que a gente colocou. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Também, eu cheguei agora há pouco, mas eu acompanhei pelo vídeo a primeira parte do painel. Eu queria só acrescentar no que foi falado, sobretudo sobre o NET mundial, é que, assim, o CGI, eu acompanho há muito tempo, ele executa um papel muito importante, mas ele continua até hoje, vamos dizer assim, não vou dizer competente, mas ele não consegue chegar no grande público, né? Então, a gente percebe que, até hoje, o conhecimento do que é o CGI, ele praticamente não chega no grande público. Chega na comunidade técnica, chega na comunidade acadêmica, mas não chega no grande público. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, eles adotaram uma prática em redes sociais que ela é muito interessante. Eles publicam peças, como se fossem os memes, desmentindo ou afirmando coisas importantes da lei, direito do consumidor, como um todo. Por exemplo, desde terça-feira, o que virou um meme que está espalhando pela internet, no Twitter, e eu que venho acompanhando a tag desde terça-feira, há muito tempo, mas nessa semana, em relação ao Marco Civil da internet, é aquela entre colchetes. Este conteúdo foi removido pelo governo brasileiro conforme determina o Marco Civil da internet. É uma falácia, só que é uma falácia que pega. Né? Então, eu acho que é uma coisa que é importante, que a gente precisa, de certo modo, contra-atacar, e tanto com os resultados do NET mundial, mas, sobretudo, dizendo exatamente o que é o Marco Civil da internet, eu acho que, a partir de agora, já passou da hora, o comitê gestor entrar de sola, de fato, nas redes sociais, com contra-campanhas, com campanhas de esclarecimento, né, dizendo o que é correto sobre vários termos, mas também repetindo, um dos perfis da Dilma já lançou um falso em relação a esse texto, mas eu acho que é pouco, eu acho que, sobretudo, é importantíssimo que o comitê gestor
passe a utilizar as redes sociais de uma forma mais agressiva, com investimento, inclusive, né? Aquela coisa que a gente fala, mídias sociais hoje não basta você simplesmente criar o perfil e sair postando. Não, você tem que investir, tem a tal dos posts patrocinados, que eu sou um pouco contrário, mas acaba tendo um resultado. Então, eu acho que é importante, nesse momento agora, com os resultados do Net Mundial e do Marco Civil da Internet, que o Comitê Gestor trabalhe na mesma língua das redes, para conseguir difundir melhor e rebater essas mentiras que têm surgido sobre o Marco Civil, até para ajudar a discussão da regulamentação, porque isso aí vai ser uma briga de grandes também na imprensa, colocando verdades e mentiras. Obrigado. Deixa o seu nome aqui, por favor. Tá, sou o Leandro Chemali, do Partido Pirata. Nós vamos encerrar com essa última intervenção. Então, Eduardo, por favor. Bom dia, Matarazzo. Eu participei, acompanhei a Net Mundial e acompanho de muito tempo as discussões em torno de regulamentação e legislação. E eu acho que a gente agora está num campo de batalha bastante delicado. As palavras têm inúmeros significados e a gente percebeu, tanto nas discussões da Net Mundial quanto nas leituras do Marco Civil, que grupos diferentes leem coisas diferentes do mesmo texto. Então, o que agora há pouco foi comentado, o que é efetivamente a interpretação a ser dada? O que é efetivamente o significado da palavra que está lá colocada? Essa vai ser a maior batalha e a maior discussão que a gente vai enfrentar. Minha experiência diz o seguinte, a gente, em alguns momentos, usa termos técnicos que têm múltiplos significados e que nem toda a população, principalmente o mundo jurídico, consegue entender. E que será esse mundo, provavelmente, que acabará sendo usado para tirar dúvidas e definir a interpretação final de alguns textos. Então, acho que o trabalho de divulgar o conteúdo, divulgar realmente o significado das palavras em uma linguagem que outros setores, que não só o setor técnico, o setor específico de internet e telecom entendam, fará muita diferença para o sucesso do que a gente espera. Ok, obrigado. Obrigado. Com isso, nós terminamos essa parte da manhã. Nós vamos ter o almoço agora. Voltamos aqui às 14h e teremos a plenária, primeira parte antes do coffee break, depois a segunda, para conclusão. Nós vamos receber os relatórios das trilhas com os comentários, os registros, os consensos e os dissensos, e vamos, então, como plenária, registrar os comentários que forem apresentados. Então, agora vamos interromper por 1h30, voltamos às 2h no mesmo recinto para continuar os trabalhos. Obrigado.